E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu vim abrir com vocês um pacote que eu recebi hoje mesmo, que foram 2 livros que eu acabei comprando essa semana e que chegaram hoje. Eu tenho um objetivo para esse ano de não comprar muitos livros, e tem dado certo. A gente está na última semana de fevereiro, eu não tinha comprado nada até então. Só comprei esses 2 livros porque um deles eu tinha interesse no autor, e daí quando eu vi o título do livro eu fiquei interessado no tema, e o outro livro é de uma autora que eu já li alguns livros e eu gosto dela, e o livro entrou numa promoção muito boa, ficou por um preço muito interessante, então eu achei que seria boa ideia comprar ele agora. E uma coisa que eu tenho reparado, que tenho pensado um pouco mais nos últimos tempos, é em relação a todo esse negócio de vídeo de unboxings muito loucos. Eu nunca comprei muitos livros de uma vez. Se vocês repararem aqui no meu canal, no geral os vídeos que eu tenho de unboxing é uma junção de vários livros que eu comprei durante vários meses ou algo assim, não livros que eu comprei de uma vez. E no geral, assim, eu não compro mais do que talvez 15 a 20 livros no ano inteiro, que não é um número tão pequeno. No entanto, assim, comparando com alguns vídeos que eu já vi de 40, 50 livros numa única vez, que é um completo exagero na minha opinião. Eu nunca fiz isso e sinceramente não tenho nenhum planejamento de algum dia fazer isso. Porque assim, eu sempre prezei e continuo prezando pelos livros que eu compro em relação a serem coisas que eu tenho interesse em ler. Óbvio que de vez em quando, talvez eu compre, sei lá, 13 livros de uma vez, mas é meio que meu máximo. Tipo, ano passado eu comprei um box, que foi um box do Asimov, da série dos robôs, e daí são 4 livros. Mas daí é um box com 4 livros. Mas é muito raro comprar mais do que 2. Quando eu compro 3 livros de uma vez, é muito, e eu costumo comprar mais nessas épocas de promoção e tudo mais. Um desses livros, então, estava com um preço muito bom. O outro nem tanto, mas eu achei que seria interessante comprar esse livro. E estou interessado em ler alguma coisa desse autor, que eu acho que, pelo que eu entendi, ele tem um estilo meio jornalístico e tudo mais. São livros de não ficção os dois, e é um tipo de livro que eu tenho me interessado bastante nos últimos anos. Antigamente eu só lia basicamente fantasia, depois eu tive uma fase grande de ficção científica. Hoje em dia eu leio todas essas coisas, mas eu tenho lido bastante não ficção. Esses livros de tipo memórias têm sido bem interessante, eu tenho gostado, e tem feito cada vez mais parte do meu dia a dia ler esse tipo de literatura, esses livros de não ficção, não exatamente biografias, mas livros de memórias. Eu tenho gostado bastante. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos aqui no canal, pudessem se inscrever. Se forem comprar qualquer um desses 2 livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, ou qualquer outra coisa que eu cite, ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, não esqueçam de usar meu link, ele está aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada para vocês. Também deixem sua curtida, seu comentário. Se vocês já leram algum desses 2 livros, esses autores, ou qualquer outra coisa que vocês queiram me recomendar, podem deixar aqui embaixo. E me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Eu tô com um pacote aqui fechado, eu até dei uma mexida nele para ter certeza que são 2 livros da Paciente Ficção, e eles são pequenininhos. E essa autora, que eu comprei um outro livro dela, é uma autora que eu tenho gostado. Eu li os 2 livros que eu comprei dela no passado, eu já li, e eu gostei bastante, acho que são muito bons. Aqui estão eles. Nossa, o do autor novo é bem menor do que eu achei que ele fosse. O primeiro é o álbum branco da Joan Didion. Ela é uma autora que eu tenho gostado. Os 2 livros que eu li dela são livros de memórias sobre luto. Esse aqui é um livro mais antigo dela, pelo que eu entendi. Eu não sei se ela escreveu durante a época da década de 60 e 70. No entanto, pelo que eu sei do que fala aqui atrás e pelo que eu li na Amazon, ele é um livro que vai retratar esse período. Eu gosto bastante da escrita dela, eu acho que é uma escrita bem agradável. E esse livro aqui, eu consegui ele numa promoção boa, o que às vezes é difícil, porque ultimamente os livros têm se tornado cada vez mais caros. Aqui está a edição dele, ele combina com um outro livro que eu tenho dela, do Ano do Pensamento Mágico, mas a página é mais tipo brilhante do que o outro é mais fosco. Então aqui está o álbum branco, que é a lateral, ele é bem pequeno, a parte de trás. Em relação à diagramação, é bem confortável, parece bem de boa. E o que fala aqui atrás é o seguinte: contamos histórias para poder viver. Todos estes ensaios, até o mais breve deles, manifestam não apenas a inteligência de Didion, mas o instinto para perceber detalhes que continua a emitir pulsações na memória do leitor, e um estilo livre, sutilmente musical em sua formulação. Adicione a isso um autoconhecimento extremamente vulnerável, e o resultado é uma voz como nenhuma outra no jornalismo contemporâneo. Isso o New York Times falou sobre ela. E eu quero ler com vocês, só mostrando para vocês, ele também não é um livro muito comprido, né, como mostrei. Tem 253 páginas, é mais ou menos do mesmo tamanho dos outros livros dela que eu já li. O que fala também aqui na orelha sobre o livro é o seguinte: natural da Califórnia e trabalhando para alguns dos principais veículos midiáticos americanos, Joan Didion teve a oportunidade de escrever sobre os eventos que moldaram o mundo como o conhecemos. O início e o fim do movimento hippie, com o assassinato da família Manson, a ocupação de campi universitários por diversos grupos políticos, entre eles o Partido dos Panteras Negras, a popularização de igrejas e congregações extremamente fiéis a seus carismáticos pastores e o surgimento dos shopping centers
e dos engarrafamentos colossais nas autoestradas em torno de Los Angeles. Acontecimentos que definiram uma época que refletiam o absurdo e a paranoia crescente em Hollywood no fim dos anos 1960 e no início dos anos 1970. O álbum branco, no entanto, prova que o maior talento de Joan Didion é transformar qualquer assunto em algo digno de ser escrito e lido. Seja falando das montanhas que cercam Bogotá ou do sistema hidráulico que abastece a Califórnia, Didion consegue, através de detalhes de sua vida e suas experiências, engajar o leitor a pensar, além de encantá-lo com sua prosa ressonante. Assim, ao unir diversos tópicos, por vezes tão diferentes entre si, este livro se apresenta como um mosaico jornalístico e filosófico do cotidiano americano, de uma era fundamental para os Estados Unidos e o restante do planeta, e também como uma obra-prima do jornalismo literário, com opiniões corajosas e até curiosas da autora. Um dos maiores clássicos do gênero, este texto tem um poder de surpreender e informar que se mantém intacto até mesmo após tantas décadas desde sua publicação original. Atrás só tem falando sobre ela e a foto de quando ela era mais jovem, porque ela já faleceu, acho que tem uns 3 anos, se eu não me engano ela faleceu em 2022 e inclusive tem um documentário sobre a vida dela que está no Netflix que eu acho bem interessante. Espero que seja uma leitura interessante, eu já li algumas coisas dela, eu acho que ela tem um texto bom e espero que esse aqui seja um bom livro. É um texto um pouco mais antigo, vamos ver como é que ele vai ser para mim, a minha experiência, espero que seja interessante. E o outro livro que eu comprei é esse aqui, Shakespeare, O Mundo é um Palco, uma biografia do Bill Bryson. Eu já tinha ouvido falar desse autor, ele tem um livro que eu acho que é mais conhecido do que esse e mais popular do que esse, que é A Breve História de Quase Tudo, que eu acho que deve ser uma coleção de textos dele falando sobre várias coisas, talvez que não tem muito uma coisa a ver com a outra, talvez levemente aleatório, mas que eu ouvi falar bem e que, se eu não me engano, é interessante. Eu sei que o Shakespeare não se tem muito material sobre ele, que as pessoas não sabem tanto sobre a vida dele, para ser sincero, sabem muito pouco, e tem grande especulação em relação à vida dele, mas eu ouvi falar bem do texto dele sobre o Shakespeare. Pelo que diz aqui atrás, é o seguinte: Shakespeare, todos concordam, é o maior escritor de língua inglesa de todos os tempos. Mas quem foi o homem William Shakespeare? Boêmio ou tímido, mulherengo, provinciano ou cidadão do mundo? Dada a escassez de documentos biográficos confiáveis ao longo dos últimos 4 séculos, construíram-se as imagens mais diversas do bardo e as teorias mais extravagantes sobre as origens de sua obra. Houve quem dissesse que as peças e poemas shakespearianos foram escritos, na verdade, pelo filósofo Francis Bacon. Outros os atribuem a um nobre inglês que poderia ou não ser seu amante. Há quem aposte até hoje na hipótese de um pool de diferentes autores escrevendo sobre o nome de Shakespeare. Com humor implacável e rigor histórico, neste pequeno livro, Bill Bryson passa em revista essas especulações e traça uma verdadeira história do cotidiano da Inglaterra na época de Shakespeare, ajudando a aproximar do leitor de hoje um dos maiores gênios que a humanidade já produziu. Aqui está a foto do Bill Bryson, que ele está vivo até hoje, ele tem, se eu não me engano, 75 anos. Não, ele tem 74, vai fazer 75 esse ano. E é um livrinho bem curtinho, ele é publicado aqui no país pela Companhia das Letras, e o da Joan Didion ele é publicado pela HarperCollins. Mas ele tem 192 páginas. 195, se a gente for contar a página de agradecimentos. Então não é um livro muito grande. Tem essa capa que eu achei bem interessante quando eu vi, que é um palco de teatro com o rosto do Shakespeare sendo formado pelo palco do teatro, com os personagens inclusive aqui nos olhos e aqui na parte da barba dele. Achei isso bem legal. E lendo aqui a orelha fala o seguinte: William Shakespeare, 1564 até 1616, foi sem margem para discussão o mais importante escritor de língua inglesa de todos os tempos. A seu respeito, são publicados a cada ano centenas de estudos pelo mundo afora. No entanto, quase nada se sabe acerca de sua vida. As imagens de seu rosto que nos habituamos a reconhecer, por exemplo, ou foram feitas por artistas que não o conheceram, ou simplesmente são retratos de outra pessoa. E sua própria assinatura aparece grafada de maneiras diferentes nos 6 documentos sobreviventes firmados de próprio punho pelo escritor. E é em torno desse paradoxo que se desenvolve este pequeno e robusto livro de Bill Bryson. Ao longo dos últimos 4 séculos, com base nos escassos dados biográficos do bardo, e frequentemente contra eles, leitores críticos e estudiosos construíram seus diferentes Shakespeares. Algumas teorias são extravagantes ao extremo. Para uns, a obra shakespeariana teria sido escrita pelo filósofo Francis Bacon, como eu já falei na parte de trás, que está escrito também. Para outros, por um grupo de sábios. Para outros ainda, por uma mulher. Boa parte deste volume se dedica a refutar uma a uma essas fantasias, limpando o terreno para que possamos começar a conhecer, ou pelo menos a intuir, quem foi de fato esse escritor tão extraordinário, servindo-se de uma extensa e rigorosa pesquisa de documentos primários e estudo sobre Shakespeare, além de uma leitura arguta, nunca ouvi essa palavra, de sua
própria obra poética e teatral, o autor empreende uma verdadeira história do cotidiano da Inglaterra na época do Bardo, sobretudo na conturbada Londres elizabetana e jacobina, onde ele brilhou como ator e dramaturgo durante pouco mais de 20 anos. O resultado desse empenho é um relato caloroso e cheio de humor que não dissipa, nem pretende fazê-lo, as espessas brumas que envolvem a figura de Shakespeare, mas transmite ao leitor de hoje a dimensão humana de um dos maiores gênios que a literatura já produziu. Eu nunca li nada do Shakespeare, mas eu sinto que o nome dele voltou a ser comentado um pouco mais nessas últimas semanas por causa do filme que saiu sobre o Hamlet, né, que é esse livro biográfico, entre 300 aspas, é uma grande ficção sobre como é que teria surgido o Hamlet, que é uma das peças mais famosas do Shakespeare, se não for a peça mais famosa que ele tem. No entanto, eu nunca li nenhum texto dele e eu achei que seria interessante ter acesso à obra a partir talvez de uma biografia, para depois tentar ler o texto dele, porque eu acho que pode ser meio complicado. Eu não estou acostumado a ler textos da forma como ele escreve, e nem tão antigos assim, porque acho que o texto dele pode ser meio complicado para mim. No entanto, eu acho que ele deve ter sido uma figura interessante e é legal ter um livro que tende a discutir isso. Não que vai ter respostas ou que vai ter uma grande figura dele, porque não se tem muitos documentos, quase nenhum, e se tem grandes teorias sobre quem ele realmente foi. Mas acredito que pode ser um livro bastante interessante, acho que vai ser bem legal a leitura dele, e vai ser uma leitura rápida porque é um livro curto, assim como a leitura do Álbum Branco. Eu acho que esses dois livros eu consigo ler nas próximas semanas, acredito isso, e estou com vontade de fazer isso, por isso que eu comprei eles agora. Espero que as leituras sejam interessantes. Se vocês já leram alguma coisa de qualquer um desses dois autores, tanto da Joan Didion quanto do Bill Bryson, podem deixar aqui nos comentários as opiniões de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram, como é que foi. Se vocês têm algum outro livro desses autores para recomendar, também pode deixar aqui embaixo, ou qualquer outra coisa. Se forem comprar qualquer um desses dois livros, ou qualquer outra coisa que a Amazon vende, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana, e até o vídeo da semana que vem.